Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem incrível no tempo para desvendar a chegada dos primeiros portugueses ao Espírito Santo. Quem foi o homem que liderou essa expedição? Como era essa terra antes da colonização? E que desafios ele enfrentou? Peguem a pipoca, sentem-se confortavelmente, porque a nossa aventura histórica está prestes a começar. Para entender essa história, precisamos voltar ao século XVI. Portugal estava no auge de sua expansão marítima, descobrindo e colonizando novas terras ao redor do globo. O Brasil, descoberto em 1500, era a joia da coroa. Mas governar um território tão vasto e distante era um desafio gigantesco. Para resolver isso, o rei Dom João III teve uma ideia: dividir o Brasil em grandes faixas de terra chamadas capitanias hereditárias. Cada capitania seria entregue a um nobre português, o donatário, que teria a missão de povoar, desenvolver a economia e defender a terra. Tudo isso com seus próprios recursos. Era um negócio de alto risco. E é aqui que a nossa história no Espírito Santo começa de verdade. Em 1º de junho de 1534, a capitania do Espírito Santo foi doada a um nobre chamado Vasco Fernandes Coutinho. Mas quem era esse homem? Vasco Fernandes Coutinho não era um novato. Ele era um fidalgo, um guerreiro experiente que havia lutado bravamente nas campanhas portuguesas na África e na Índia. Imagine um homem de meia idade, com a pele curtida pelo sol das batalhas, os olhos marcados pelas experiências em terras distantes. Ele era conhecido por sua coragem e por sua lealdade à coroa portuguesa. Depois de anos de serviço militar, receber uma capitania no Brasil era como uma recompensa e, ao mesmo tempo, o maior desafio de sua vida. Após receber a doação, Coutinho não perdeu tempo. Ele vendeu tudo o que possuía em Portugal para financiar sua expedição: navios, suprimentos, armas, ferramentas e, claro, pessoas. Ele reuniu um grupo de cerca de 60 homens, incluindo soldados, agricultores, artesãos e degredados, que eram criminosos exilados. Era uma tripulação diversa, unida pela promessa de uma nova vida e pela esperança de enriquecer no novo mundo. Com tudo pronto, a caravela Glória zarpou de Lisboa rumo ao desconhecido. A viagem pelo Atlântico era longa e perigosa. Tempestades, calmarias, a ameaça de navios piratas e doenças a bordo eram constantes. Após meses no mar, finalmente, em 23 de maio de 1535, eles avistaram terra. Era um domingo, dia de Pentecostes, uma importante data religiosa que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Por causa dessa coincidência, Vasco Fernandes Coutinho batizou a nova terra de Capitania do Espírito Santo, uma homenagem divina para o início de sua empreitada. A caravela Glória ancorou na prainha Embilabela aos pés de um imponente morro de granito. Hoje, conhecemos esse morro como o Morro do Moreno. Desembarcar em uma terra completamente nova deve ter sido uma mistura de euforia e medo. A paisagem era exuberante. Uma mata densa e verdejante, praias de areia branca e um mar azul. Um paraíso tropical. Mas esse paraíso já tinha donos. A região era habitada por diferentes povos indígenas, principalmente os Goitacá e os Aimoré, conhecidos por sua bravura e resistência à dominação. Os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas foram tensos. Para os nativos, aqueles homens brancos, com roupas estranhas, barbas e armas de fogo, eram invasores. Para os portugueses, os indígenas eram selvagens que precisavam ser civilizados e controlados. Esse choque cultural seria a fonte de muitos conflitos nos anos seguintes. O primeiro desafio de Vasco Coutinho era estabelecer um local seguro. Ele ordenou a construção de um povoado fortificado no local do desembarque. Ergueram casas simples de pau a pique, uma capela dedicada a São João e uma paliçada de madeira para proteção. Esse primeiro núcleo urbano foi chamado de Vila do Espírito Santo, que hoje conhecemos como o sítio histórico da Prainha, em Vila Velha. Ali, a vida começou a tomar forma. Enquanto alguns homens se dedicavam à construção e à defesa da vila, outros exploravam a região em busca de riquezas. A principal esperança era encontrar ouro e prata, mas essa busca se mostrou frustrante. A verdadeira riqueza da terra estava em outra coisa:
A agricultura. Coutinho distribuiu sesmarias, que eram lotes de terra, para os colonos, incentivando o plantio da cana-de-açúcar. Ele mesmo construiu o primeiro engenho de açúcar da capitania. O engenho do Inhaém, o açúcar era o ouro branco da época, um produto extremamente valioso na Europa. Mas a vida na colônia era tudo menos fácil. Os colonos enfrentavam o calor tropical, doenças desconhecidas e principalmente a constante ameaça dos ataques indígenas. Os Goitacá e os Aimoré não aceitavam a presença portuguesa. Eles atacavam as plantações, queimavam os engenhos e emboscavam os colonos que se aventuravam fora da vila. A resistência era feroz, e a pequena comunidade portuguesa vivia sob um estado de guerra quase permanente. A situação se tornou tão crítica que muitos colonos começaram a desertar. A violência, a falta de riquezas imediatas e a saudade de casa minavam o moral dos homens. O próprio Vasco Coutinho, vendo seu sonho desmoronar e seu dinheiro acabar, tomou uma decisão drástica. Em 1549, ele voltou para Portugal em busca de mais recursos e apoio da coroa. Durante sua ausência, a capitania ficou sob o comando de interinos, mas a situação só piorou. Os ataques indígenas se intensificaram e a vila ficou praticamente abandonada. Quando Coutinho retornou, alguns anos depois, encontrou sua capitania em ruínas. Ele tentou reerguer o projeto, mas já estava velho, cansado e sem dinheiro. Em meio a esse caos, uma nova estratégia foi adotada. Os colonos perceberam que a localização da primeira vila, na Prainha, era muito vulnerável a ataques vindos tanto do mar quanto da terra. Eles decidiram transferir a sede da capitania para um lugar mais seguro, uma ilha montanhosa na Bahia, de difícil acesso. Essa mudança deu origem a uma nova cidade, que foi chamada de Vila Nova do Espírito Santo, e que hoje é a nossa querida capital, Vitória. A antiga vila passou a ser chamada de Vila Velha. Vasco Fernandes Coutinho, o primeiro donatário, morreu pobre e desiludido por volta de 1560. Ele investiu toda a sua fortuna e sua vida no sonho de colonizar o Espírito Santo, mas não colheu os frutos de seu esforço. Sua história é um retrato da dura realidade dos primeiros anos da colonização do Brasil. Uma história de coragem, ambição, mas também de muita violência e dificuldades. Apesar do fracasso pessoal de Coutinho, a semente que ele plantou germinou. A transferência para a Ilha de Vitória garantiu a sobrevivência da colônia. Ao longo dos séculos, a capitania do Espírito Santo cresceu, superou os desafios e se transformou no estado próspero que conhecemos hoje. A chegada de Vasco Fernandes Coutinho em 23 de maio de 1535 é o marco zero da nossa história colonizada. Um dia que definiu nosso nome e nosso destino. É fascinante pensar como aquele desembarque na Prainha, há quase 500 anos, deu início a tudo. A história de Coutinho e dos primeiros colonos é um lembrete das complexas e muitas vezes brutais origens do nosso estado. É uma história que vive nos nomes de nossas cidades, nos monumentos históricos e no próprio espírito de resistência e superação do povo capixaba. E aí, gostaram dessa viagem ao passado? Conhecer nossa história é fundamental para entender quem somos hoje. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia os detalhes da chegada de Vasco Fernandes Coutinho? Muito obrigado por assistir e até a próxima.